Então, turma, vamos prosseguir aí com nossos algoritmos felinos, tá? Lembrando, pessoal, que toda essa organização, esses algoritmos, eles são decorrentes, né, baseados em artigos, em leituras, e também na minha própria experiência aí com a clínica de felinos. Claro que todo resumo fica sempre alguma coisa fora, mas com certeza se vocês seguirem esse passo a passo, eu acho que vai facilitar muito a organização das ideias, né, independente do que vocês estão procurando, né, de diagnóstico, né, de resolução de caso clínico, tratamento, enfim. Eu acredito que é muito válido a gente organizar as ideias dessa forma, tá? Então, em relação à diarreia, aqui a gente pode começar dividindo, né, a diarreia em diarreia de intestino delgado, tá? E diarreia de intestino grosso, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que são causas diferentes, geralmente, sintomatologia também diferente, e a gente vai começar a organizar também os diagnósticos diferenciais, tá? Característica de diarreia do intestino delgado, a gente vai ver pacientes com melena, que é aquela fezes avermelhada, né? Aquele sangue que vem digerido. Muitos pacientes vão ter também, dependendo da causa, gordura, que é chamada esteatose. É, geralmente, a frequência dessas fezes, ou seja, desculpa, a frequência de defecação, ela vai estar aumentada ou ligeiramente aumentada. Esse volume de fezes, ele vai estar muito aumentado. Então, são diarreias profusas, né? São diarreias de grande quantidade. Também é comum a perda de peso do paciente, alguns casos também anorexia e vômitos, ok? Então aqui é mais ou menos a sintomatologia da diarreia intestino delgado. Intestino grosso, o que é comum diarreia de intestino grosso? Tenesmo, chamada hematoquesia, a frequência, geralmente essa frequência ela vai estar muito aumentada, então são pacientes que defecam bastante durante o dia, né? Então a frequência chama atenção, pacientes que vão fazendo fezes em pequenos volumes, né? Pequenas quantidades de fezes, mas uma frequência muito aumentada, por isso que vem o tenesmo e hematoquesia. Tenesmo é o que? A dificuldade, né, digamos, a dificuldade em defecar, colocar força, muita força, ficar naquela posição muito tempo, né, e aí vai sair pequenas quantidades, e geralmente esse sangue ele vem vivo, que é chamada hematoquesia. Alguns pacientes também, a gente vai ver muco nas fezes, devido a essa produção aumentada, né, das glândulas ali intestinais, aumenta a produção de muco pela inflamação, consequentemente sai nas fezes como se fosse aquele catarro, né? E nesse caso aqui, alguns pacientes, não é comum, mas alguns pacientes podem ter anorexia, é incomum, geralmente se tiver associado com dor na região perianal, justamente de tanto defecar, né? Então aqui é a diarreia intestino grosso, ok? Hoje a gente não vai falar nela, a gente vai priorizar aqui hoje a diarreia de intestino delgado, tá? Então, essa diarreia de intestino delgado, a gente pode dividir aqui, pelo menos didaticamente, a diarreia de caráter agudo, mais ou menos até 10 dias, ok? Então, se essa diarreia, que a gente já está acompanhando esse paciente, o paciente chega a gente,
Se se esse quadro tiver sinais sistêmicos, se essa diarreia tiver sinais sistêmicos, o que que a gente faria, tá? Se tem sinais sistêmicos, então vamos colocar aqui um S de sim, a gente vai ter que ter uma abordagem um pouco mais ampla, como hemograma, ideal também proteínas totais, eletrólitos, ok? Até para a gente ir afunilando o diagnóstico e também saber como que vai tratar e estabilizar esse paciente. Quais seriam os sinais sistêmicos? Febre, os vômitos e anorexia. Tá? São sinais sistêmicos clássicos, né? Então, faria esses exames, estabiliza o paciente, ou seja, o tratamento de suporte. Aqui vai fluido, antieméticos, fluidoterapia, antieméticos, ou seja, a gente está fazendo tratamento de suporte, que ainda não é diagnóstico, ok? Se caso, por exemplo, nesses sinais sistêmicos, a gente também perceber, principalmente, né, resultado de hemograma, a gente se deparar com leucopenia ou leucocitose, principalmente com o desvio à esquerda, aí recomenda-se realmente, pelo menos nesse caso inicial, uma antibiótico terapia. Ok? Perceba o seguinte, geralmente a antibiótico terapia IV. A gente não vai utilizar antibiótico oral nesse paciente que está com diarreia, principalmente sinais sistêmicos, né, de febre e vômitos. Então vamos fazer antibiótico terapia e aí utilizar antibióticos de primeira linha, né, amoxicilina, né, enfim, não vou entrar nessa discussão, cefazolina, tá? Pode utilizar também, dependendo da suspeita, o metronidazol. Poucos dias, 3, 5 dias no máximo, estabiliza o paciente e vamos continuar aqui, tá? Então, pessoal, se caso não tenha sinais sistêmicos, ok? Ou seja, puramente aquela diarreia, aquele gato que vem diarreia sem sinais sistêmicos. Então aqui a gente vai começar uma triagem. O que a gente vai pedir? Se é um paciente, por exemplo, que tem diarreia aguda, convém fazer um parasitológico, né, de fezes, parasitológico completo. Isso principalmente em animais jovens e filhotes, tá? Sorologia para giardia. Sorologia para giardia. Bem, se caso positivo, ou para o mito, ou para a giardia, né? Vamos supor que positivo, o que a gente vai fazer? Vamos tratar o paciente, claro. Tratar paciente. E não esquecer também de tratar o ambiente. O que quer dizer isso? Caixa de areia, liteiras, né? Então, ter muito cuidado com a recontaminação. Então, prestar atenção também aí nessa questão do ambiente, certo? Qual seria de escolha? Vamos generalizar um pouco aqui. O mais comum que a gente prescreve é o febendazol. Por que febendazol? Serve para vômito também, para diarreia. Claro que você vai depender muito também do resultado que a gente conseguiu aqui, tá? Sulfa.
dimectoxina, principalmente se tiver isósporo, né? E também aqui o nosso metronidazol, que tem também um efeito interessante para giardíase, ok? E então, fizemos o tratamento, ok? Normalizou. Resolvemos o problema da diarreia. Sim. Sim. Convém fazer o quê? Um reforço do tratamento, um novo tratamento, tá? Convém fazer. Com 10 dias, 15 dias, isso vai variar muito de acordo com as fontes. Mas geralmente 10 a 15 dias a gente repete o tratamento, tá? Para ter a certeza realmente que esse problema não vai voltar. Então, fizemos o tratamento, tudo direitinho. Aliás, foi feito o tratamento, só que não normalizou. Aí é que começa a nossa peregrinação. Quais as possibilidades, pessoal? Teve falha no tratamento? O proprietário não conseguiu administrar a medicação corretamente, o gato alguns dias não tomou, não tratou o ambiente, não teve esse cuidado. Bem, se a gente detectar, a gente volta, ou seja, teve, tá aqui o S de sim, teve falha, volta todo esse ciclo aqui. Poderia fazer um novo, sei lá, repetir os parasitológicos, um novo teste de ARD, enfim. Ou fazer realmente um retratamento, né? Um novo tratamento. Então, não, se a gente viu, o tutor deu tudo direitinho, fez como manda o figurino, como a gente prescreveu, vou colocar um N aqui, a gente confiou realmente o tutor fez o tratamento correto, e aí a gente vai partir aqui, de novo, continuando aqui a nossa luta, a gente já vai partir um tratamento, né, ou dar melhor, uma abordagem de uma diarreia crônica, que é mais de 10 dias. Tá? Ou seja, a gente vai começar a investigar outras causas de diarreia, que a gente sabe que são milhares, são muitas. Desculpa, então não são milhares, são muitas. Então, nessa fase aqui, um gato que ainda está com diarreia de intestino grosso, desculpa, intestino delgado, a gente vai com certeza funilar mais aqui os exames. A gente vai ter que pedir hematológicos. Hematológico o quê? Hemograma, né? Hemograma, bioquímico, certo? Fazer um perfil básico aqui, saber se está tudo funcionando direitinho. Será que tem uma disfunção renal aqui, dependendo da idade, porque de paciente idoso isso é fundamental, é mandatório, né? A parte hepática, ok? E nesse momento também a gente vai começar uma dieta hipoalergênica. Dieta hipoalergênica, tá? A gente pode associar também probióticos. A gente também pode associar ômega 3, certo? Vamos mudar a dieta desse paciente. Vamos fazer dieta hipoalergênica, tem alguns no mercado, ok? Para a gente já tentar aqui afunilar esse diagnóstico. A gente sabe que tem alguns pacientes que têm a chamada de responsiva ao alimento, ou uma hipersensibilidade, uma intolerância alimentar, que muitas vezes está associado também com vômito. Então, se nesse tratamento, pessoal, se nessa mudança da dieta, que aqui tem que ser pelo menos de 20 a 30 dias, certo? Se caso a resposta for positiva, ou seja, controlou os sinais clínicos, então a gente pode fechar que está num caso de hipersensibilidade ou uma intolerância alimentar. Ok? Aqui não é ainda uma doença intestinal inflamatória. Ele tem uma intolerância a alguma proteína, né?
que é a diarreia responsiva ao alimento. Então, o que a gente faz? Se está ok, a gente pode continuar, esse paciente pode continuar com a dieta hipoalergênica que ele já está comendo, ou o tutor pode ir arriscando, né? Pode buscar outros ingredientes, né? Dieta caseira às vezes é complicado, mas é uma opção, e ele manteria realmente com a dieta hipoalergênica, tá? Mas vamos supor aqui que, infelizmente, a dieta hipoalergênica ela não ajudou, às vezes até ajuda, dependendo da causa, mas realmente não resolve o problema. Então a resposta foi negativa. Vamos ter que aprofundar mais aqui, né, essa história. Então aqui o que a gente vai fazer nesse paciente? Aqui, lembrando que sempre é muito importante a gente relacionar com a idade. Então, por exemplo, se for um paciente que está com um filhote com diarreia crônica, é muito diferente de um idoso, um adulto já indo para a idade senil, né, com a diarreia crônica. Então a gente vai, esse passo aqui, ele que eu vou começar a mostrar para vocês, está muito mais relacionado com adulto a pacientes idosos, né? É fundamental que a gente dose a T4, certo? Se essa T4 total está aumentada, esse paciente ele vai ter hipertireoidismo. Então, hipertireoidismo é um diagnóstico diferencial de diarreia crônica, principalmente em pacientes em gatos com mais de 7 anos. Então, se realmente foi hipertireoidismo, tem que tratar, e você pode resolver o problema realmente tratando hipertireoidismo. Esse paciente ele pode normalizar só com tratamento de hipertireoidismo, né? Também muito importante dosar FPLI, que é a lipase específica felina, e a tripsina. Por que a gente quer fazer isso? Se caso tiver aumento de uma das duas, né, a tripsina está mais relacionada com a pancreatite exócrina e a FPLI mais com a endócrina, tá? Então, dando aumentado, a gente realmente suspeita que seja uma pancreatopatia. Pancreatopatia, ok? E aí, a gente vai ter que tratar essa pancreatite, ou essa pancreatopatia. FPLI mais relacionado com a pancreatite, né? Inflamação, esse tipo de pancreatite. A tripsina mais com exócrina, tá? Tratou, ok? Nesse paciente também, o que é importante? A gente dosar folato e cobalamina sérico, certo? Cobalamina e folato sérico. Por que é importante? Se a gente for aqui no folato, o folato dando aumentado, isso é muito importante, pessoal. Geralmente ele vai estar relacionado com ou um quadro de desbiose, ou seja, um supercrescimento bacteriano, um desequilíbrio, certo? Ou pode estar relacionado também com doença, certo? Uma doença, alteração em duodeno. Deixa eu colocar aqui, duodeno, lesão em duodeno. Ou seja, uma má absorção nessa região, digamos assim. E aí pode ser neoplasia, pode ser doença intestinal inflamatória, certo? É assim, uma área mais proximal do intestino delgado, ok? Se caso, em relação à cobalamina, se a cobalamina tiver baixa, pode ser que seja também uma desbiose, que geralmente desbiose é esse parâmetro aqui, folato aumentado e cobalamina baixa, porque o folato ele é produto do metabolismo bacteriano.
cobalamina é o alimento. Então, se a cobalamina está baixa, as bactérias estão se alimentando da cobalamina e estão colocando para fora o folato. Então, é por isso que dá essa disposição folato aumentado, cobalamina baixa. Tá? Sugere, então, um paciente com esse parâmetro aqui, folato aumentado, cobalamina baixa, que seja uma desbiose. E aqui a gente teria que realmente fazer um tratamento com antibiótico e você pode fazer também associação com probióticos. Geralmente, antibiótico a gente vai fazer o metronidazol. Ok? Também, uma possibilidade da cobalamina baixa é pancreatite exócrina, insuficiência pancreática exócrina, que geralmente vai ter também uma alteração na tripsina, certo? Ou uma alteração do intestino delgado distal, que principalmente jejum e principalmente ilha, tá? Então, essas são as possibilidades. Quando tem alteração de cobalamina, de folato, e a gente trata de desbiose, continua, ou o que é melhor ainda, geralmente quando tem essas alterações de folato e cobalamina, é um indicativo de você mandar esse paciente para biópsia, tá? Por quê? Porque pode ter alterações importantes nessas regiões do intestino e a gente vai ter que fazer uma biópsia, né? Em relação à pancreatite também, a cobalamina pode baixar, porque o pâncreas ele produz, né, um fator chamado fator intrínseco, que ele é importantíssimo para a absorção da cobalamina no intestino. Então, cobalamina baixa pode ser uma pancreatopatia, tá? Então, a gente está encaminhando, você percebe que a gente está encaminhando o diagnóstico. E aí, claro, não pode faltar o nosso ultrassom. Então, é fundamental aqui um ultrassom desse paciente. Ultrassom abdominal, o que a gente quer ver? Se tem espessamentos, claro, e aonde é esse espessamento, né? Aumento de linfonodos mesentéricos, perda de estratificação das camadas, né? Das camadas da parede intestinal. Então, muscular, serosa, né? Submucosa, mucosa, tudo isso tem que estar bem distribuído na imagem. Se tiver alterações desse tipo, pessoal, é claro que pode ter associação também com inflamações de pâncreas, né? Aumento de fígado, espessamento de vesícula biliar, né? Lembrar daquela tríade, que eu até vou falar para vocês ainda da tríade. Então, a gente tem que realmente, o que a gente faz? Não tem por onde. Nessa situação aqui, ó, esse paciente ele tem que ser encaminhado para uma biópsia intestinal, às vezes biópsia gastrointestinal, tá? Porque aí, muito provavelmente, a gente vai estar se deparando aqui com um quadro, né, ou de uma doença intestinal inflamatória, ou até de uma neoplasia. Né? Então, percebam, todo esse percurso aqui a gente pode seguir direitinho, o passo a passo. Claro, falei para vocês, vai ter coisas que vai fugir aqui desse esquema, mas aqui é uma organização bem interessante para a gente não deixar escapar o passo a passo diagnóstico, né, da diarreia do intestino delgado, ok? Então, esse é o algoritmo da diarreia do intestino delgado. Depois eu vou falar para vocês intestino grosso. Se gostou, curtiu, vamos curtir aí, pessoal. Vamos compartilhar, né, porque com certeza vai ajudar bastante a gente e a todos, né, para a gente ir melhorando aqui a questão do diagnóstico, né, das doenças felinas, tá? Muito obrigado, até a próxima.